quarto episódio do podcast RH na Veia. É um prazer ter você aqui conosco e hoje teremos um convidado muito especial. Um convidado que fez a diferença no nosso país, que tem um impacto muito grande e vai trazer para você uma experiência incrível, mudança de visão, mudança de percepção, mudança de mentalidade. Vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre autoliderança, vamos falar sobre mentoria. O quanto é importante esses temas no dia a dia, tanto do trabalho quanto da empresa, quanto na sua vida particular, na sua vida pessoal. É um prazer te receber aqui comigo. Muito obrigado. Quero muito que você se apresente aí para o nosso público, para a gente poder te conhecer um pouco melhor, falar da tua trajetória, tua experiência, falar da tua vida, para as pessoas te conhecerem um pouco mais e para você inspirar tantas pessoas aqui que têm muito carinho por você. Cris, é um prazer estar com você aqui, né, poder falar com o teu público, bater um papo, né, sobre performance, sobre tudo que você tem entregado para o teu público, para a transformação de vida, de carreira dos empresários, né? E o que eu vivi durante a minha carreira como atleta profissional de futebol, né, sendo campeão da Libertadores, ali ao lado do Ronaldinho Gaúcho, mentes brilhantes como Gilberto Silva, que foi pentacampeão do mundo, né, e podendo ser eleito, né, na minha posição como lateral, o número 1 da posição. Então, tem uma trajetória, experiências, histórias e ensinamentos para contar, que a gente vai conseguir pontuar tudo aqui, além de contar toda a minha história e trazer um conteúdo rico aí para as pessoas. Sensacional, gente. Que honra poder receber ele. Quando a gente fala assim de identidade, né, a identidade ela é construída tanto com a nossa história desde pequeno até os momentos atuais. Quando eu falar de identidade, quando você para pensar assim, quem é você? Como você se construiu? Como você chegou até aqui, antes de ser jogador? De você traçar essa carreira tão brilhante que você trouxe. Quais foram os percalços que você teve na tua vida? Qual é a tua verdadeira identidade? Cris, as pessoas, elas têm dificuldade em falar quem são, né? E por quê? Porque desde o seu nascimento, ela sempre foi chamada pelo apelido que colocaram na sua vida, né? Sempre foi criticada pelos erros. E isso, desde a sua infância, muda a sua percepção de quem você é. Hoje, falando até com o empresário, numa mentoria, eu mostrei como hoje eu ensino, né, o meu filho a saber quem ele é. Uau. Então, eu sou o Carlos César. Quem eu sou? O Carlos César. Eu sou casado com a Ana Paula, eu sou pai do Henri Luca do Lorenzo. Então, quem eu sou? E estou esperando a Lavínia, né? Nossa terceira filha, que a gente estava falando aqui. Então, esse sou eu. O que eu faço? Eu sou empresário, né? Eu faço a minha atividade. Empresário, hoje na área de alta performance, né? Ajuda empresários a se tornarem relevantes no seu mercado, né? Para que eles, sim, usem o que tem para transformar vidas. Eu acredito que a única maneira de a gente mudar a sociedade é levantando líderes, são pessoas relevantes, que decidem sair da sua zona de conforto e mudar seu status quo. Agora, eu não nasci sendo essa pessoa. Eu nasci em Uberaba, no bairro Alfredo Freire, onde as pessoas diziam que era um lugar de rejeição. Sério? Porque ele ficava do outro lado da BR, e as pessoas diziam assim, cara, lá não é Uberaba, não é Uberlândia, zoava ainda, né? Beraba, Berlândia, é lugar nenhum, não fazia parte. Mas, e toda vez que eu saía do bairro Alfredo Freire e que eu teria que, por exemplo, visitar a minha tia ou jogar futebol, as pessoas diziam assim, cara, não diz que você é do bairro Alfredo Freire. Porque lá era um lugar perigoso, era um dos bairros mais violentos da cidade, e você pode ser rejeitado lá e sofrer humilhação. Então, desde pequeno, as pessoas, por tentar se proteger, né, acaba gerando também um ruído em quem você é. Talvez você tenha que fingir que é uma outra pessoa diferente daquilo que você tem que ser. Então, eu tive que enfrentar esses desafios, né, dali da cultural, como também o da escassez, que era muito grande, né? Eu acordava, não tinha o que comer, eu buscava comida na rua. Eu vendia, batia na porta da vizinha, ela fazia coxinha, eu vendia coxinha. Eu pegava o dinheiro, vale transporte para ir treinar. Isso eu tô falando com 10 anos de idade. Então, Carlos, o que te fez vencer seus desafios e chegar num profissional de um Atlético Mineiro para ser campeão? A gente vai falar depois. Sim.
eu sabia muito bem o que eu queria desde pequeno. A sua primeira paixão foi aos 10 anos pelo futebol? Não, aí foi 5 anos de Foi idade, 5 né? anos? 5 anos. E se eu me lembro, porque eu não me lembro antes disso, mas os meus irmãos, a minha tia que sempre me acompanhou, dizia que desde os 5 anos, ou quando eu aprendi a andar, eu queria chutar bola. Eu era do tempo ali de fazer bola de meia, né? A minha brincadeira era jogar a bola de meia no telhado, que a casa era pequena, enquanto ela rolava, eu dominava a bola e brincava ali. Essa era o meu treinamento, né? Então, desde quando eu comecei a andar, conversar ou correr, foi a minha paixão jogar futebol. E a sua experiência, a sua primeira oportunidade? A minha primeira oportunidade foi aos 15 anos, falando de clube de rendimento, de formação. Foi, na verdade, aos 15 anos, quando eu fiz 3 avaliações com Atlético Mineiro, Vitória e Bahia. Fiz essas 3 avaliações e recebi não. Né? Dos 3? Dos 3, aos 15 anos. E no Atlético Mineiro, uma pessoa falou assim, garoto, você tinha capacidade para estar aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Atlético Mineiro tinha a oportunidade de comprar você, de ter você aqui de graça. Mas um dia eles vão te comprar. Uau! Eu passei na próxima avaliação no Criciúma já com 16 anos. Aos 23 eu fui comprado pelo Atlético Mineiro. E eu lembrei disso na primeira entrevista do Atlético Mineiro. Que incrível, que incrível. E assim, se a gente falar de forjar, até a gente falar de carreira, nós somos forjados, né? Em termos de valores, em termos de princípios. Nesse crescimento de vida, na tua experiência de vida. Quando você fala assim, eu fui forjado, quais foram os pontos principais dessa sua história de vida que te fizeram ter os valores e os princípios que te trouxeram até aqui? Primeiro é o não. O não, ele te forja. Porque você sai com uma expectativa de que vai dar certo. E quando você recebe um não, parece que a visão apaga e você fala assim, e agora? Então, se você não tiver uma visão muito clara daquilo que você quer, uma clareza de quem você para nos nãos. Eu vejo que hoje empresários têm medo de rejeição, Sim. De vender, de mostrar teu produto, de mostrar quem é. Eu falo sempre assim, cara, eu tive que ser forjado. Os nãos, toda vez que eu voltava para Uberaba, eu tinha a oportunidade de ouvir a pessoa certa. O meu irmão falava, vai dar certo, continua. Mas quando eu saía na rua, os caras falavam, todo mundo aqui não deu certo, você vai ser o único? Aí eu falei, eu vou ser o único. Tanto é que hoje, se a gente fala de Uberaba ou do Triângulo Mineiro, o único campeão da Libertadores sou eu. Sensacional. Eu fui o único. Por quê? Porque eu me submeti a ser forjado nos nãos e na perseverança, né? O empreendedor, ele tem que ser perseverante, né? Porque ele cai, ele precisa levantar, não vai dar certo no primeiro ano, talvez ele vai romper no ciclo de 5 anos. E pegar a minha mala toda vez e viajar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, sozinho, com 15 anos, com 14 anos. Você ia de ônibus? De ônibus. Com a força e a coragem? Com a força, a coragem e a visão, né? Com a força, a coragem e a visão. Isso era claro pra você, esse futuro seu? Tava no seu coração, assim, como propósito de Deus na sua vida? Cara, como eu acreditei que eu fui escolhido por Deus pra ser, né? E porque eu tinha uma fome muito grande de ser jogador de futebol. Com 12 anos, eu olhei uma comemoração do São Paulo lá no Mundial de Clubes, né? Foi uma imagem que eu vi, eu falei, Júnior, é lá que eu quero estar. E era incrível porque hoje nós ensinamos a fazer mural dos sonhos, né? Pegar na parede e naquela fase de criança eu já fazia isso. Eu pegava os recortes de jornais e colava na parede do meu quarto. Só que não era só meu quarto, era meu mais dos 5 irmãos. E eles não gostavam, rasgava, eu colava de novo. Eu falava, não, eu vou treinar igual o Marcelinho. Eu vou jogar igual o Miller. Eu vou fazer isso, isso e isso. Então isso me alimentou de uma forma onde não tinha outra coisa a não ser o desejo de ser um campeão, né? Esse era o meu sonho, era ser um campeão. Não era nem jogador, era ser um campeão e estar no Mundial de Clubes. Era específico. Então eu posso falar isso, Cris. É ser capacitado, né? Ser forjado. É saber lidar com os nãos. Um não é o fim, ele só vai te preparar por sim. E a perseverança, você é saber para onde você está indo, acreditar, ter identidade clara e visão. O perseverante, ele tem visão e ele tem identidade. Essas são as características. E a disciplina. A disciplina é fundamental. E no esporte ainda acaba que isso é
intransferível, né? É necessário a disciplina. A disciplina. Porque hoje eu vejo as pessoas, eles querem as coisas, eles querem ser relevantes, eles querem ter resultado, eles querem ser número 1, mas não tem a disciplina para se tornar essa pessoa. A disciplina, o maior desafio da disciplina é porque você tem que deixar o que você quer agora para aquilo que você mais quer no futuro. Sim. O que você quer agora é momentâneo, as pessoas querem o momento, quer o prazer, quer o resultado rápido, quer o caminho mais curto. E disciplina, ele vai te preparar para algo maior. Então, sair de onde eu saí, lidar com a fase de formação, né? Que é aquela fase que você está treinando, você não recebe, você tem que lutar todos os dias até assinar o contrato profissional. E foi incrível que muitos atletas dessa fase de juventude, eles chegaram na seleção brasileira e muitos falavam, pô, você nunca foi para a seleção brasileira e tal, né? Pô, será que vai dar para você ir profissional? Eu falava, cara, eu acredito que sim. Tanto é que aos 18 anos, eu estreio no profissional do Criciúma como único atleta no profissional. E aqueles atletas que tinham ido para a seleção de base não conseguiram chegar. Carlos, por quê? Porque é disciplina. É você fazer todos os dias a mesma coisa, bem feito, diariamente, né, até conquistar algo. E muitos chegaram talvez a um resultado melhor, foram para a seleção, mas deixaram cair o ritmo, porque acreditaram que já tinha chegado. Sim. Então, chegar no profissional, até naquela fase ali, eu posso dizer, cara, muita disciplina e não perder essa visão de onde a gente queria chegar, né? E o que o Clube Atlético, ele fez pra tua vida, assim? O que ele foi pra você? Cara, o Atlético Mineiro foi uma mudança de vida total, né? Ele representa muito pra mim, porque quando eu saí do Atlético Mineiro, que já foi durante o meu 8º ano, né? Cheguei em 2011, saí em 2019. Eu falei na entrevista que eu cheguei com uma mala e um menino imaturo e saí um homem formado com uma família, né? Então eu aprendi a ser, acima de tudo, um líder, né? Porque eu termino ali o ano sendo um líder, né? Liderando bem a equipe, sendo muito bem valorizado no clube. E com um futuro brilhante, né? Porque o que eu aprendi, o capital intelectual, social, né? Que eu construí no Atlético, ele se tornou também a base para o meu próximo passo, que é a carreira de mentor. Uau! Gente, que história incrível! E a gente fala muito, quando a gente fala de mentoria, a gente fala de liderança. Não tem como separar uma coisa da outra, né? O mentor, ele é um líder. E a liderança, o primeiro passo da liderança é a liderança de si mesmo. É a liderança da vida, né? É o entendimento onde a gente está, onde a gente quer chegar e qual caminho construir para isso. E você fez isso muito bem. Eu falo que a liderança, ela é treinável. Eu acredito na liderança nata. Acredito sim que tem pessoas que nascem com um dom. Como muitas pessoas têm vários dons, né? Mas ela também é treinável. Eu até faço uma colocação dentro dos treinamentos de liderança que eu ministro, que eu faço aquela comparação do Cristiano Ronaldo com o Messi, né? Que eu falo que o Ronaldo, ele é disciplinado. Ele não é um líder nato. Ele treinou até ser um dos maiores do mundo. O Messi já tem um dom. Ele não precisou treinar o tanto que o Cristiano Ronaldo treinava após o treino normal, que ele ficava sozinho ali batendo. Mas ele já tinha uma liderança nata ali. Ele já tinha uma facilidade muito maior. E na liderança corporativa, a gente também tem isso. A gente tem os líderes já natos, que têm uma facilidade muito mais do dia a dia de pegar as coisas, e a liderança técnica aprendida, né? Você acredita que um campeão, ele é treinável? O campeão, ele é treinável, né? A mentalidade, ela nasce assim, limpa, e através dos estímulos você vai se desenvolvendo. Quando cheguei no Atlético, você tem que saber fazer escolhas. E aí eu decidi andar com líderes. Se você quer ser líder, anda com líderes. Não tem outro caminho, né? Então, eu recebi um conselho antes, vamos trazer um pouquinho antes aqui. Recebi um conselho antes. Carlos, quando chegar no Atlético, entenda o seguinte, as pessoas que você vai se relacionar, que são A, B e C, vai te ajudar muito lá dentro, para você se desenvolver e ter uma carreira longa lá dentro, ser consistente lá dentro.
E isso também é ter disciplina, né? Porque a vontade que dá é de um conforto, né? Vou sentar com os meninos ali mais jovem, que fala mais do dia a dia, que eles comunicam ali o que vai fazer depois do jogo, se vai pro restaurante. Mas a mesa dos líderes, você tem que construir esse acesso. Você não tem uma cadeira cativa lá. Perfeito. Porque o assunto que eles falam à mesa não é para todo mundo, porque eles falam um assunto que não pode sair de lá. Tem que ser pessoa de confiança, tem que ter bons valores. E eu construí esse lugar nessa mesa. Então, ouvir um pentacampeão, ouvir um atleta que já estava na seleção brasileira, capitão da seleção, ouvir muitas vezes quando o treinador chegava, porque ele sentava a essa mesa para falar do planejamento do clube. Isso construiu uma mentalidade de líder, porque logo depois, passou aí uns 3 anos, quem estava liderando essa mesa era eu. Quem estava falando nas coletivas de imprensa, quando o bicho estava pegando ali, a torcida querendo invadir, né? Decisões de campeonato, era o Carlos César. Mas tudo isso porque a gente decide desenvolver e também é porque a gente quer assumir aqui, a gente tem esse prazer de contribuir. O líder, ele é generoso, né? Sim. O líder, ele tem esse valor de servir. Então, eu acredito também, Cris, lembrando aqui agora, que esse valor de servir, ele contribuiu muito para que eu pudesse permanecer e nessa mesa e aprender sobre liderança, né? Eu acredito muito nisso, assim, a gente tem que sentar em mesas de pessoas melhores do que a gente, pessoas que têm a capacidade de mostrar para a gente outros caminhos, outras portas. Eu sempre tive mentores na minha vida, tenho até hoje, e eu acredito muito nesses mentores que estão na posição de onde eu quero chegar, onde eu quero me posicionar. Eu acho que isso faz toda a diferença e eu acredito que a mentoria eleva as pessoas para um próximo nível. E quando você fala do líder servidor, é exatamente esse transbordo, porque o mentor, ele é técnico. Ele traz a pessoa para aquela expertise, mostrando os caminhos, evitando os erros costumeiros que a gente tem durante a jornada. Mas ele também ele faz com que a pessoa chegue mais rápido no ponto B. Então, eu acredito muito nessa mentoria, nessas mesas. Sempre sentei nas mesas melhores do que eu, né? Eu falo que a minha construção de vida, muitas falam, nossa, Cristiane é uma das maiores referências do país na área de gestão de pessoas, de RH. Tem esse posicionamento, é um posicionamento que eu sempre busquei. Mas eu também vim de uma família simples. Meu pai falava que a única herança que ele podia me dar era conhecimento. Então, ele me ajudou a estudar. Né? Eu paguei minha faculdade, mas ele me ajudou a estudar. Eu vim de uma família simples. Minha mãe era pedagoga, mas meu pai não tinha nem 2º grau. Ele era vendedor de carro e nos formou assim. Mas ele falava muito do conhecimento. O conhecimento mudou a minha vida. Eu acredito muito nisso. Hoje, eu já penso que a única herança que eu posso deixar para a minha vida... Aliás, a mais importante é a fé. Eu acho que a fé é a herança mais importante que a gente deixar para os nossos filhos. Porque as demais coisas, fé, fortaleza, autoestima e segurança, com isso, né, as demais coisas a gente conquista, a gente traz para si. E falando dessas vulnerabilidades, desses percalços de vida, qual foi a sua superação até hoje? Assim, quais são as superações que te marcaram, que fizeram o Carlos César ser o homem que é hoje? Nossa, futebol, a minha carreira, você tem que superar todos os dias praticamente, né? Porque são, vamos lá, lesões, ou sair de um clube para o outro, né? Quando você não esperava. Pô, eu vou falar assim, da fase de criança, a superação é a superação do abandono, né? Você entender que o abandono, ele estava te forjando, te ensinando para você ser mais resiliente, para você aprender também o valor das pessoas, né? Eu perdi minha mãe, tinha 1 ano de idade. Nossa. E o meu pai era ausente porque era alcoólatra, teve muitas brigas, expulsou a gente de casa, 6 crianças fora de casa, a gente teve que morar com a nossa tia, ela assumiu a nossa guarda, e depois voltamos com o nosso pai, e assim, eu conto essa história porque ao final dela, o meu pai eu restaurei meu relacionamento com meu pai, e ele teve ao final da Libertadores comigo, porque eu fiz uma promessa lá atrás. Ele é atleticano, eu falei, não, eu vou te honrar lá. Então,
ele teve lá comigo na final da Libertadores, nós jantamos juntos e tal, e até o final da vida dele, eu cuidei dele, uma casa nova, mesa pra gente sentar e se relacionar. Então, o primeiro momento de superação foi superar o abandono, o perdão do meu pai, estar com ele junto nos momentos que eu mais desejei e não ficar com esse vazio interno. Então, eu acredito que o maior valor de um homem é a honra, né? Se você não tem honra, você não tem sucesso, e um líder sem honra, ele vai formar manipuladores, né, e pessoas destruídas emocionalmente. Ele foca em resultado. Mas quando o líder tem honra, você vê pelos resultados que ele tem, principalmente em casa, né? Então, esse é o primeiro desafio que eu tive que vencer, né? O segundo desafio, falando da carreira mesmo, né? Cara, quando eu completei, antes de completar 100 jogos pelo Atlético, foi uma marca que eu celebro muito, né? Foi poucos jogadores que conseguiram ali. Quando eu completei 87 jogos, teve uma mudança de comissão técnica e eu estava em casa de férias. O telefone toca e falou assim, Carlos, o treinador não vai contar com você. Eu falei, cara, tô com 87 jogos. Preparamos o ano como titular. O Marcos Rocha foi vendido pro Palmeiras. E vocês me dizem agora aqui de férias, eu estava pronto para voltar. E você já vai para outro clube daí. Então, eu já tive que interromper minhas férias, não consegui nem programar. Minha esposa estava em viagem, ela foi depois, contei ela um mês, 2 meses depois só. E quando eu chego nesse clube, que foi o Coritiba, eu sofri 3 lesões gravíssimas, não consegui jogar. E ali foi onde eu tive uma experiência muito forte emocionalmente, porque comecei a me culpar, achei que não ia dar mais, já estava com 31 anos. E ali eu pensei que a minha carreira já tinha encerrado, porque se eu tivesse que fazer uma cirurgia e ficar mais 1 ano parado, cara, aí para voltar a jogar, você não tem mercado, né? Eu retorno pro Atlético para fazer cirurgia, e aí o doutor Rodrigo Lasmar da Seleção Brasileira, ele fala assim comigo, Carlos, eu te conheço há muitos anos, porque você trabalhou aqui. Eu não posso fazer essa cirurgia antes de dar uma possibilidade, que é você decidir por conta própria não fazer a cirurgia. Aí eu falei assim, Rodrigo, eu posso ir em casa para pensar? Ele falou assim, não dá, porque já tá marcado amanhã de manhã. Você tem que tomar a decisão agora. E aí, quando você fala de fé, a fé sem obras é morta, né? Verdade. Antes de chegar no Atlético Mineiro e dessa reunião, eu falei assim, Deus, eu preciso de uma resposta. Porque eu não sei, não tem lógica eu fazer essa cirurgia e pensar que eu vou encerrar a carreira. E aí, na hora que ele falou, não dá para ir para casa, tem que decidir agora, eu lembrei da oração que eu fiz. Eu não tinha essa possibilidade, ele me deu, o Rodrigo, de não fazer a cirurgia, sim, recuperar com menos tempo e voltar. Eu falei, Rodrigo, não vou fazer cirurgia e acredito que eu vou voltar em 3 meses aí a jogar. Porque era 1 ano, ele me deu a possibilidade de 3 meses, só que eu tinha que assumir a responsabilidade. Assumo essa recuperação, deu certo, e eu voltei a jogar. E quando eu volto a jogar, muda a comissão técnica, o treinador fala assim, Carlos, pô, você é louco, você não pode ficar aí não, você vai ser o meu atleta de confiança e titular da posição. Só que aí já foi no outro ano, aí eu assumo a posição, alcanço 100 jogos e celebro esse... Então foi um momento de superação, porque você... É doloroso, né? E nesse tempo de superação eu descobri algumas coisas. Primeiro é quem estava comigo. Porque quando eu precisei ligar para um amigo e falar assim, cara, eu tô numa situação onde eu não sei o que fazer. Aí esse amigo, ele não teve... ele não se mostrou amigo. Falou, cara, vê aí o que você pode fazer, né? Às vezes é uma situação que passa, ele não deu a atenção que eu precisava ali como amigo. Mas eu também peguei o telefone, liguei para outro amigo, que eu acreditava que era amigo. Sabe o que ele fez? Quando eu contei para ele? Ele falou assim, deixa eu te ligar por vídeo. E era quem eu não esperava. Vou falar até o nome dele é Fred. E foi obrigado por essa pergunta, porque eu nunca honrei ele dessa forma. Uau! E ele ligou a câmera e ele chorou comigo. Ele falou, cara, não sei o que fazer, porque o que eu tenho que fazer é chorar com você, porque eu me coloquei na sua situação, eu não sei o que eu faria. E você tá se mostrando muito forte. Aí eu falei, cara, esse é meu verdadeiro amigo. Aí eu falei, cara, você me deu ânimo, porque você mostrou que tá comigo. Obrigado. Então, Fred, honra a sua vida. Fredão, atacante do Fluminense, jogou comigo no Galo. Um grande líder também. E eu não esqueço esse episódio. Pô, o cara chorou comigo e eu não esperava essa atitude e me fortaleceu aquilo. Voltei pro Atlético e alcancei meus 100 jogos ali, um momento de superação, sabe? Então, terceiro momento,
Diga. Terceiro Eu tô momento. me emocionando. Porque a história é muito linda, gente. Assim. E o desafio é muito grande da carreira, você tem que ser muito forjado para superar, assim. Terceiro momento, um dia eu tô... Aí muitos empresários vão também se relacionar com essa história. Acordo com um oficial de justiça na minha casa. E aí eu falo que dentro da minha casa. E ele tava lá anotando quadro, tela, mesa, tudo de valor. Eu falei, como assim? O que você tá fazendo aqui? Não tô nem entendendo. Ele falou assim, ó, você foi intimado, você tem que pagar aqui o valor que te colocaram aí na justiça. Daí eu fui olhar uma nota promissória, que eu não sabia de onde era. E aí depois eu fui saber, era um antigo empresário, que quando eu comecei a carreira, ele tinha uma nota promissória minha assinada em branco. Meu Deus. Existe isso também. E muitos atletas passam por isso. Muitos não, alguns atletas passam por isso. E é um valor assim que, no final das contas, foi 2 milhões de reais. Nossa. E eu falei, de onde saiu esse dinheiro? Como ele conseguiu fazer isso? No desenrolo da história, o que eu fiz? Eu chamei a minha esposa, meu filho estava dormindo, aí eu olhei para ele e falei, caramba, cara, né? E eu falei, amor, a gente tem fé. Eu não acredito que Deus dá um desafio sem dar uma provisão e sem saber que a gente pode passar por ele. E a única coisa que você sabe, eu sou homem da casa, sou provedor, e eu acredito muito que existe um ensinamento em cima disso. Né? No final das contas, eu lutei muito para não pagar aquela dívida, porque de fato eu estava me sentindo injustiçado. Sim. Mas chegou um determinado momento que eu entendi que talvez era a minha confiança em Deus que eu precisava colocar. Eu decidi pagar aquela dívida que eu não usufruí, mas a dívida maior foi emocional. Porque eu sabia que aquilo estava me atrapalhando. São os desertos, né, que a gente passa e que às vezes traz algum ensinamento. Então, é Deus mostrar que a minha confiança está nele. Se aquele valor de 2 milhões foi, ele pode colocar 4. Sim. Né, através das habilidades, através do meu chamado, e aquilo me forjou muito também, para saber que a dívida maior não foi 2 milhões, foi a emocional, de querer vingança, sabe? E a Bíblia fala, a vingança é minha, né, e eu não tenho que desejar o pior para a pessoa, eu liberei perdão para ela, para aquela pessoa, e segui minha vida, leve. Então eu acredito que 3 principais pontos durante a carreira que me forjaram muito, né, e hoje eu posso falar para um empresário, cara, abre mão dessa dívida. Acredita em você. Vai para reunião, você tem autoridade, você tem história. Porque liderança também é isso, né? Você não vai ser, às vezes, ensinamento, faz isso, ensina isso. Não, é sentar na mesa e falar assim, cara, onde você quer chegar? Então, arruma tua roupa, postura, vai para aquele ambiente, fala com autoridade, abre mão disso, se relaciona com essas pessoas, porque eu tenho cicatrizes para te falar que é por esse caminho aqui que você tem que ir. Sabe? Um dos pontos, assim, que me conectou muito a você, fora a admiração, foi o seu movimento para Deus, eu acho, e a sua família. Porque até a gente, para escolher sociedade, a gente analisa muito essas questões, né? Quem é essa pessoa em família? Quem é essa pessoa nos princípios, nos valores? Quem é Deus para você? Deus é pai. Deus é meu papai. Isso é pai. Pai é o que dá visão, pai que dá identidade, dá visão, segurança, e papai me dá eternidade. E eu confio nele. E como é que ele sustenta a sua família? A minha família? Com os primeiros princípios, com as correções e com as promessas, né? Uma das coisas que eu declaro na minha casa é que Deus nos deu a capacidade de criar e construir. Deus nos deu um caminho e um futuro. Deus é o Deus que decretou uma bandeira da vitória na nossa casa. Deus é o Deus que 3 anos atrás ele disse que eu teria uma filha mulher. Você vai ter uma menina, filha mulher. Por quê? Né, isso, uma pessoa, um profeta, chegou até a mim e disse, olha, não te conheço, você também não me conhece, mas eu sei que você perdeu tua mãe, você tinha 1 ano de idade, e por muitos anos você questionou o fato de não ter uma mãe. Deus ama você, ele vai te dar uma menininha, para você chamar de filha, lembrar a tua mãe, com o rostinho dela. E ele confirmou, e eu acredito nisso. Então, Deus ele se confirma em todo o tempo, né? E algo que eu não abro mão é do meu relacionamento com o pai, de falar do amor dele.
É intimidade, né? Dessa Quando você tem intimidade. intimidade, você escuta. Exatamente. Você sabe o caminho. Isso. E você sabe que por mais que dificuldades que a gente tenha, por mais desertos ou momentos difíceis, tudo é superado. Porque ele nunca solta a mão. É verdade. E eu acho isso lindo. E dentro dessa carreira tão brilhante que você teve, desses momentos do Carlos César pessoa, o Carlos César profissional, qual foi o momento de mudar de carreira? Como que isso tocou teu coração e como que você fez esse trâmite aí dessa mudança? Sim. Eu bato muito na tecla de pessoas, sabe? Porque a minha história, ô Cris, ela foi muito pontual. Cada momento de mudança teve uma pessoa que Deus colocou, sabe? E uma atitude, uma pessoa, vamos colocar assim. E no momento da transição, eu orei por uma pessoa. Falei, Deus, coloca uma pessoa que vai ser a visão que eu preciso para ter essa clareza. E foi naquele momento do Curitiba que eu vivi aquele trauma emocional, aquele desafio. E eu orei, Deus, eu quero que o Senhor me mostre uma pessoa, porque o que eu estou vivendo não é normal, tem algum ensinamento, tem um propósito em cima disso. Então eu estou no aeroporto, baixo um vídeo no YouTube para assistir durante a viagem, e eu gosto daquela palestra do YouTube. Eu falei, cara, vou pesquisar o nome desse cara no Instagram. Pesquisei, achei ele, chamei e falei assim, cara, eu quero te conhecer. O nome dele é Márcio Michele, que tem um dos grandes eventos no Brasil, e falei, cara, aí nos conhecemos ali, quando eu desci do avião, já liguei, a gente já trocou telefone, somos amigos até hoje. E foi o cara que me mostrou o mercado de mentorias. Ele conheceu a minha história, né, que desde de criança eu sempre fui considerado o cara que dava conselhos. No Atlético Mineiro, durante esses 8 anos, a gente estava na concentração, almoçava e só saía no café da noite, 10 horas. Porque era um café atrás do outro e as pessoas, e os atletas, né, Carlos? Sobre esse assunto, um conselho daqui, vamos conversar. E eu sempre fui esse ponto de conexão e de aconselhamento dos atletas. Seja o pentacampeão, ou seja quem estava começando. E chegou um momento no clube também que o diretor, sempre quando contratava alguém, ele criava uma estratégia de colocar o cara para concentrar comigo primeiro, para se adaptar no clube. Então, motivações, experiências, e a pessoa que eu conheci, que foi certeira, me ajudou a ter essa visão para iniciar minha carreira como atleta, como mentor e palestrante. E como foi essa transição? Foi imediata? Foi dosada? Você foi buscar novos mentores? Como é que você fez essa mudança para depois ajudar outros empresários a perceber o caminho, a direcionar esses empresários naquilo que eles podem ser e ter, né? Como é que você foi fazendo essa transição? Até porque muitas pessoas podem estar passando por esse momento, né? De querer mudar ou olhar para a sua carreira e querer diferenciar, colocar outras coisas dentro da nova história de vida dela. Como que foi para você essa mudança? Foi um grande desafio. Porque da mesma forma que eu conheci essa pessoa, existe um desafio grande assim, para um atleta que alcança um nível de relevância muito alto, porque ele precisa saber escolher bem as pessoas que ele caminha, né? Então, existem pessoas que aparentam ser boas, mas tá com intenções muito pessoais por trás, e se você não souber selecionar, você acaba se perdendo e distraindo. Então, eu sofri com algumas distrações nesse percurso. Sim. Porque confiei em pessoas que depois eu fui descobrir que não era a pessoa que eu tinha que estar. Então, ela foi, por algum momento, desviando a minha visão. Sabe? Porque eu permiti. Sim. Então, esse desafio eu vejo para que muitos empresários sofrem. Porque o empresário, ele cresce, ele começa a ter muitos resultados e aparecem muitas pessoas. E naquele momento, se ele não tiver a capacidade de se readaptar, se atualizar, para continuar crescendo, ele pensa que o nível está baixando, eu vou aceitar novos projetos. E ele acaba caindo em novos projetos, aí ele vê que não deveria estar lá, ele gastou tempo, ele gastou energia, ele gastou recursos, brigou com a família, para depois entender que ele só deveria fazer um ajuste. Então, naquele momento que eu identifiquei essas pessoas, eu falei, cara, não abro mão disso,
entendi, porque era um ambiente novo também para mim, porque eu vivi intensamente o futebol, me relacionei com aquelas pessoas e fui. Agora eu tô conhecendo mais empresários, outro mercado, e eu tava quebrando um princípio, que é o princípio do conhecimento, que é o seu capital intelectual. Então eu falei, cara, vou me reajustar. Meu foco primeiro, eu vou encontrar a pessoa, uma única pessoa, e através dela eu vou ampliar a minha visão. Vou ampliar meu conhecimento e depois disso eu tomo as outras decisões. Quando eu determinei a fazer isso, aí ficou mais fácil escolher as pessoas. Porque enquanto você não tem a visão clara do mercado, de quem você é, eu sabia, mas do mercado, de onde você vai atuar, conhecer profundamente, você não sabe fazer escolhas assertivas. Então, quando eu tive essa percepção, aí ficou mais fácil de começar a exercer essa função que hoje eu amo fazer, né? É linda, é linda. É. E dentro da área de metodologia para a mentoria, como que você criou a sua mentoria? Qual é a metodologia que você se baseia para direcionar esse crescimento empresarial, essa mentoria com os empresários, para ajudar esses empresários a crescerem de fato? Cris, quando você vai conhecendo o mercado, você entende que é como o futebol. Futebol você tem um goleiro, o goleiro não joga no ataque, é goleiro. Sim. Né? O zagueiro é zagueiro, o atacante é atacante. E no nosso mercado é a mesma coisa. Tem um cara que constrói um conteúdo, você é o posicionamento, o cara que faz a metodologia. Então fui atrás de quem constrói a metodologia, para ele conseguir extrair a minha identidade, os desafios que eu vivi e transformar em 3 pilares, que é mentalidade de alta performance, rotina de atleta e execução consistente. Mentalidade, Carlos, eu sabia quem eu era, identidade, visão, né? A disciplina, rotina. Pô, você acorda que horas? Você dorme que horas? Você vai comer o quê? Você vai se relacionar com quem? Muitas vezes o cara desenvolve o futuro, mas a rotina dele, ele tá perdendo tempo com quem não deve. Aí daqui a pouco ele tá fingindo, acreditando que a empresa não tá bem, os colaboradores que tá saindo, mas a rotina dele, ele não tá posicionado e não tá alinhado com aonde ele quer chegar. John Maxwell vai falar muito bem disso, né? Que o nosso sucesso está escondido em nossa rotina diária. Sim, perfeito. Então, muito dos nossos resultados tá ali. Eu conversando agora por áudio, eu atendo assim, 5 horas da manhã, o cara atendeu, às vezes eu já tô acordado, eu chamo. Antes de chegar aqui, eu atendi também um empresário. E daí ele conseguiu ajustar algo internamente na empresa dele, porque existe uma diferença também dentro do posicionamento do empresário. Muitas vezes ele tá na empresa achando que ele é aquela função, ele não é. Não. Ele tá fingindo que é, porque não teve alguém que falou assim, acorda. Você acorda. Você tá numa função que você tá fingindo que é, você não é essa função. Assume a tua posição e a partir dali você consegue crescer. E se ele tá vivendo uma imagem distorcida, a rotina dele tá toda errada. Sim. Ele não vai chegar em lugar nenhum. Então, isso a gente acabou de conversar e ele pôde ajustar a rotina, gerar conexões verdadeiras para alcançar o objetivo dele. E a partir disso ele conseguia executar com consistência também. Consistência, cara, disciplina. Disciplina não é você fazer um dia e largar no outro. Disciplina é você fazer um dia, fazer outro, pequenas coisas, né? Para você alcançar os objetivos que você deseja. E o segundo pilar da consistência, com quem você vai. Sim, né? Que eu acho extremamente importante. É com quem você vai. Tem pessoas que vão acelerar, tem pessoas que vão te desviar do foco. Sim. Na maioria das vezes as pessoas desviam do foco. São pessoas que são distraídas. Então, por exemplo, tem muitos homens que amam futebol. E eles jogam futebol acreditando que são atletas de futebol. Eu falei, amigo, você é empresário, você não é jogador de futebol. Pra que você vai gastar tanta energia no futebol? E aí eles me chamam para participar do futebol. Eu falei assim, cara, futebol não vou. Porque um ambiente onde o tempo todo você ouve palavrão, o assunto é o que, na maioria, não vou generalizar, mas o assunto é o que eu vou beber depois e qual mulher eu vou trair minha esposa. Então, estar num ambiente desse para fingir que eu não ouvi, eu não vou. Sabe? Eu vou num ambiente de crescimento, um ambiente onde eu gosto de estar e que também não vai atrapalhar minha rotina e meus objetivos de vida. Né? Então, a gente precisa estar muito bem alinhado nesses 3 pilares, porque ele me ajudou a ser um campeão em número 1 naquilo que eu fiz e me ajuda a ser número 1 naquilo que eu faço e quem também passar por esse processo. E aí, legal que você falou uma coisa muito importante, né?
da identidade e do ser. Eu sou muito amiga do Minotouro, do Rogério, do grande campeão, né? E ele já veio aqui várias vezes em Belo Horizonte, dar palestra para mim, e eu admiro muito ele. E ele tem uma inteligência emocional, agilidade emocional incrível, que os atletas, eles precisam ter, de fato, né? Porque, querendo ou não, várias situações complexas. E nós, empresários, né? Eu estou com 17 anos de empresa, nós precisamos também dessa inteligência emocional, de saber o momento de respirar. E às vezes a rotina da gente acelera a gente demais, a gente se perde da identidade, o crescimento da empresa às vezes não acompanha o caixa, né? Às vezes se acelera demais ao invés de identificar os momentos certos para crescer, para cuidar do caixa, para acelerar, para entender o que é escalabilidade. E como que você vê a inteligência emocional diante dos seus mentorados, que hoje eu sei que você tem muitos, aliás, eu tive presente lá na sua imersão, na sua casa, e eu achei incrível, incrível mesmo, né? A sua fala, o seu posicionamento, o seu direcionamento para eles. Quando você olha para eles, como é que você vê a inteligência emocional diante desse fator? Diante hoje do nosso meio empresarial que nos consome, que às vezes nos tira do plumo da família, que às vezes desequilibra, né, até as próprias relações. Cris, primeiro é que a gente tem que ter um embasamento que inteligência emocional é o que vai definir o teu jogo, seja positivo ou negativo, é isso. Agora a gente traz alguns pilares. Então, um atleta, ele tá jogando e tem 60 mil pessoas gritando. Nessa hora, você vai ouvir quem? O treinador que mandou você fazer uma coisa ou a torcida que tá te pressionando? Nessa hora, você também tem que fazer escolha. Porque se você agradar as outras pessoas, você vai desagradar seu treinador. Se você desagrada seu treinador, você não joga mais. Tua empresa vai dar ruim na tua empresa. Sim. Se você não segue o plano e fica ouvindo as pessoas de fora, vai dar ruim. Às vezes não dá ruim, né? Porque tá errado o plano, ou a empresa que não tá indo bem, ou é o mercado, ou é a crise. Não, é porque você não seguiu o plano. Você foi disciplinado de seguir o plano. Ouviu as pessoas de fora que não tá entendendo o teu jogo. Então, esse ensinamento de, cara, a torcida fala, eu era lateral, a torcida fala, ataca, ataca, ataca. Só que o treinador falou assim, cara, eu só quero que você faça um ataque. Se você fizer um ataque, você vai jogar comigo o ano todo. E jogar um ano todo é renovação de contrato, é melhorar o desempenho, você entende? Sim. É ter sonho de títulos, é isso. Só que a torcida é paixão, a torcida não vive lá dentro. Ele não entende do tático. E muitas vezes as pessoas preferem ouvir as pessoas de fora do que ouvir até mesmo o seu próprio ensinamento, o seu próprio capital intelectual, não acredita em si mesmo. Então, os empresários, na maioria das vezes, eles erram não por falta de capacidade, ou de plano, ou do pouco que tem, que para muitos é muito, mas ouve porque não acredita em si mesmo. Erram porque decide ouvir pessoas de fora que talvez tenham mais resultado, mas talvez a pessoa não está entendendo o contexto. E aí ele decide ouvir porque, não, a pessoa é melhor, tem mais resultado, mas talvez ele não entendeu o contexto do teu negócio. Falou do contexto dele, se aplicou no seu de errado, sabe? Então o que eu vejo muito é isso, são essas distrações, essa incapacidade de acreditar em si mesmo, porque um atleta, se ele não acredita nele, se ele não tem coragem e ousadia, ele não joga em alto nível. Ele vai jogar na Série C, porque lá não tem tanta exigência, troca muito rápido, mas para você ser consistente, 8 anos de Atlético Mineiro, e passa atletas assim, o Atlético Mineiro tem um mercado do mundo todo, ele pode contratar os melhores, então você tem que estar sempre bem e se preparar. Hoje eu vejo que essa disciplina da preparação me ajuda muito. Cara, você nasceu assim se comunicando? Ah, vai nessa. Vai nessa. Então, a cada momento que eu tô livre, eu pego e treino sozinha. Minha esposa fala, você tá falando com quem? Não, eu tô falando com aquele lá no podcast que eu vou estar daqui semana que vem. Ah, mas nem... Não, tô falando lá, eu tô ensaiando. Porque o atleta tem muito disso, né? Tem. E a visualização é muito forte, né? Eu acredito muito na visualização, ela traz, assim, quase a concretização mesmo do ato acontecendo. E acaba que a gente
vai para alta performance, porque você treina, você se torna muito bom. Isso. A gente fala assim, para você se tornar muito bom em algo, no mínimo 10 mil horas de treinamento, né? E a comunicação, ela não é diferente. Para você se falar bem, se posicionar bem, para você realmente trazer a atenção das pessoas para você, tem técnica, é treinável, mas você tem que estar colocando ousadia, coragem, posicionamento, né? E realmente trazer sua essência para o ato. E aí eu acho que não tem jogo que não é ganho dessa forma. Me conta uma história, quando você já trouxe aí a mentoria para o teu contexto de vida, da sua carreira, que foi um sucesso. Porque a gente vibra, eu pelo menos vibro muito com os resultados que eu tenho. Na verdade, não, os resultados dos meus mentorados. Os resultados deles são os meus resultados. Me conta uma história que você teve um sucesso com um mentorado seu. Você fala assim, nossa, que bom, esse é o meu caminho, esse é o meu chamado. Pô, Cris, assim, é difícil falar de um, né? Mas um advogado, por exemplo, que estava conversando com ele há pouco tempo agora, e ele chegou naquele momento muito grande, né? Um projeto que ele construiu já tinha sido popularizado, vamos colocar assim, outros estavam fazendo também, e ele sentiu que precisava de algo novo. Só que esse algo novo estava distraindo ele, que ele estava aceitando parcerias e a sociedade com pessoas fora da área dele. E foi nessa hora que ele me fez uma ligação. Era noite já, assim, tarde da noite. Eu falei assim, cara, você está disposto a abrir mão de 20 anos de carreira? Se você estiver disposto, vai. Ou você pode valorizar a tua carreira, seus 20 anos de carreira, e decidir, ao invés de entregar um bombom de Lindt, você entrega uma caixa de Lindt para os seus clientes. Aí ele, como que faz isso? Empacota seu produto, cria algo novo, uma consultoria, entrega algo melhor para os teus clientes, melhora o teu posicionamento. E a partir daí você vai conseguir alcançar um novo mercado, fazendo o que você gostaria de fazer sem precisar sair da tua área. Hoje ele tem alguns clientes relevantes, né? Ele formou uma executiva que veio aqui, eu formei ela, treinei ela para assumir a posição de executiva lá e ele ter liberdade, porque daí eu acelerei e firmei a identidade dele. Você tem que sentar na mesa de presidentes. Então ele viaja para a Espanha, ele viaja para a Itália e senta à mesa de presidentes. Por quê? Porque é uma pessoa que estava perdendo a visão, um ruído na identidade e precisava de alguém que firmasse isso. Sabe? Então, ver essa alegria de alguém que tem resultado. É um cara que, se ele falar hoje que não quero fazer mais nada, ele tá tudo bem. Mas chega um momento na vida também, Cris, e aí entra a nossa fé, que tem pessoas que já têm negócio bom, família, mas o pilar da fé, a espiritualidade e o propósito de vida, porque propósito não é alcançar um objetivo. Eu criei uma marca de café e tá voando. Não, é como a outra pessoa se torna, né? E agora, ele entendeu isso, que ele é um agente de transformação e que agora ele ajuda pessoas, famílias, através da carreira dele. Então, isso foi brilhante para mim, né? Que é uma das coisas, né? Uau, nossa, gente, que sensacional. Gente, que episódio é esse? Podcast RH na veia. Dá para sentir, não dá? Dá para sentir essa emoção? Dá para sentir a espiritualidade, a entrega desse grande mentor que é o Carlos César? Da história que ele está passando. Gente, mentor tem que ter história. Para você escolher um mentor na tua vida, você tem que identificar onde essa pessoa chegou, quais são os pontos que fizeram em termos de princípios, de valores, de entrega. Então, assim, um mentor igual o Carlos César, para você que é empresário, para você que precisa realmente destravar, você viu que no início da história dele, ele consegue transformar crenças limitantes, né? Do abandono, da escassez, em crenças fortalecedoras que o fizeram, que o forjaram ser o homem que ele é hoje. E isso é incrível. É assim que a gente escolhe um bom mentor, pela história, pela entrega, pelo resultado que ele faz.
pelo resultado que ele gera, pelo impacto que ele tem na sociedade. Mas só resultado não é o suficiente. Tem que ter princípios, tem que ter valores, tem que ter uma base forte, tem que ser um homem íntegro, tem que ter integridade. E é um prazer ter essa história aqui no nosso podcast. Para você que precisa escutar, para você que às vezes está num momento difícil, seja de carreira, seja de identidade, seja num momento de vida, para você ver a superação, para você transformar esse momento em fortaleza, em fazer com que você siga em frente. Não se torne escravo de ambiente, não faça com que o teu ambiente te coloque aonde você pode chegar, mas destravar isso, porque você é um ser divino, você é um ser humano que Deus colocou, e com certeza, não tenho dúvidas, que pode chegar a muito mais longe do que chegou. Todos nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos de mentores, pessoas que nos impulsionam. Identificar isso é um diferencial. Olha para aquela câmera ali, fala para as pessoas do seu coração, assim, o que elas poderiam ser, fazer ou se transformar. Qual é a mensagem que você poderia dar aí para o nosso público diante dessa história linda, de todos os ensinamentos que você trouxe aqui no nosso podcast? Cris, eu acredito muito que nós somos agentes de transformação, né? E ter esse desejo no coração de não só fazer algo para você, mas você ter clareza de quem você é, do propósito que você vive e desejar servir para gerar impacto e transformação na vida das pessoas, não só vai melhorar a tua vida, teu negócio, a tua família, como também você vai deixar um verdadeiro legado na Terra. Eu acredito nisso, porque relevância é você decidir, né, usar o que você tem para transformar a vida de outros, e esse eu acredito que é o nosso papel para mudar, né, a sociedade e ter aquilo que as pessoas sempre reclamam, né? Pô, o mundo está cada vez pior, mas você pode decidir olhar para o lugar certo, porque tudo é uma questão de lente. Se você decidir colocar a lente do problema você verá. Se você decide colocar a lente da mudança, da transformação, é isso que você vai deixar para essa terra e em legado para as próximas gerações. Gratidão, Carlos. Obrigada, te honro muito. Obrigada pela oportunidade de ouvir sua história. Obrigada pela oportunidade dessa ponte, né, que o nosso amigo Bruno nos fez. Conte comigo sempre e gratidão pela oportunidade mesmo de aprender com você. Obrigado. É isso, Cris. É uma honra para mim estar aqui, poder também falar com você, estar próximo aqui e participar, né, desse programa, esse podcast incrível aqui. Valeu. Gente, continue aí nos acompanhando. Podcast RH na Veia. Temos vários outros grandes empresários aqui, como Carlos, pessoas da área de gestão de pessoas, pessoas da área de RH, milionários e bilionários que saíram do nada e conquistaram o seu patamar. Continue nos acompanhando. É sempre uma grande honra poder ajudá-los, contribuindo com vocês e trazendo aí para vocês grandes ensinamentos e grandes histórias. Obrigada e até o próximo episódio.